Olá, eu sou o Vitor Marquezini e na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre percepção de riscos dentro do projeto CEMADEM Educação, Rede de Escolas e Comunidades na Prevenção de Riscos de Desastres. Para tornar essa aula um pouco mais interativa, eu trouxe uma imagem para vocês. E aposto que aí, se vocês estiverem na escola ou na casa de vocês vão saber encontrar imagens diferentes. Então vocês estão vendo aí uma senhora com uma cara idosa? Ou vocês estão vendo uma menininha? Então nesse primeiro exercício sobre percepção, se vocês desenvolverem essa atividade em sala de aula, possivelmente cada um vai encontrar um tipo de imagem diferente. E olha só, alguns até encontram um gato aí nessa cena. Então eu desafio você a encontrar nessas diferentes imagens, essas diferentes percepções. Então um pouco do tópico da aula de hoje é sobre percepção. Mas a percepção, o exercício que a gente vai fazer é a percepção sobre o mundo, sobre os diferentes territórios que nós possuímos. O primeiro é a respeito da percepção do mundo urbano. Essa foto, por exemplo, é uma imagem que possivelmente muitos de vocês já se depararam, ou os pais de vocês, ou possivelmente os avós. E o que chama a atenção nessa foto, no primeiro momento? Então muitos, em todas as palestras que nós desenvolvemos no projeto do CEMADEM Educação, nas escolas, de Cunha, São Luís do Paraitinga e Ubatuba, as pessoas logo já reportam a questão da desigualdade. Então essa imagem aí, que vocês estão vendo na tela do computador, ela reporta um pouco da questão da desigualdade socioespacial. Então esses elementos que nós podemos perceber na imagem a respeito da concentração de moradias na foto, na parte da imagem à esquerda. Que tipo de riscos podem ser revelados quando você tiver uma chuva intensa? Então possivelmente vão se registrar aí vários alagamentos, pode ser que se tenha enxurradas, pode ser que se tenha casos de dengue. Então hoje, infelizmente, grande parte dos municípios brasileiros estão vivenciando epidemias de dengue. Então tem vários tipos de riscos que nós podemos encontrar em nossos territórios. Agora, se nós formos analisar o mundo rural, também nós encontraremos uma série de outros riscos. Então, um dos principais riscos está associado à falta de água, e aí nós podemos trazer registros de vários desastres vivenciados na região nordeste do país, mas também cada vez mais na região sudeste. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, desde 2014 nós estamos vivenciando uma crise, a chamada crise hídrica, uma crise em nosso sistema de abastecimento, chamado sistema Cantareira. E se nós adentrarmos pelo oeste paulista, nós vamos ver uma série de municípios com problema de falta de água, e isso tem impactado a produção de alimentos, a produção industrial. Se nós adentrarmos aí pelo estado de Minas Gerais, nós vamos nos deparar também com esses contextos, cada vez mais próximos daqui onde nós estamos situados, falando da região sudeste. Mas imagino que vocês, estudantes da região nordeste, vocês já se deparam com essa cena há muitos e muitos anos. E com certeza, conversando com os avós de vocês, ou mesmo buscando na literatura, vocês vão encontrar diversos registros que mostram essas vivências com os períodos de seca. Perceber os riscos. O que nós podemos depreender da ideia de percepção de risco? Sempre esses riscos e as percepções que nós temos sobre eles não podem ser considerados sem pensarmos no contexto histórico em que esses riscos eles são produzidos, nas relações entre as sociedades
e seus espaços geográficos, os territórios, né? O modo como nós ocupamos o território, o tipo de relação que tem aí. Eu digo isso porque hoje muitos dizem que nós vivemos num contexto de sociedade de risco. Então, se você abrir um jornal aí, possivelmente você vai falar, olha, se você consumir determinado produto, você pode ter consequências à saúde. Hoje em dia, um tipo de risco que nós nos deparamos também é em relação ao consumo de alimentos transgênicos. Então, hoje, nosso mundo, na verdade, a gente tem uma série de riscos que permeiam a nossa vida social. E muitas vezes nós não temos muita ideia do que se pode vir a ocorrer no futuro em decorrência desses riscos que não são muito medidos, né, mensurados, avaliados. E grande parte desses riscos eles tendem, né, a ser exacerbados, né, a ser ampliados cada vez mais em nossa sociedade. Um dos exemplos mais atuais é que a todo momento nós estamos conectados à internet. E grande parte dos serviços dependem disso. Então, se você perde o sinal do seu celular e se por acaso seus pais ligam e você não dá a ligação, seus pais já vão entrar em pânico, imaginando que você possa ter sido sequestrado ou roubado, ou enfim. Então, hoje a gente tem uma multiplicidade de riscos na nossa vida social. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os riscos socioambientais. A Raquel, em algumas aulas passadas, ela trouxe um pouco do retrato a respeito do histórico de desastres no país. E vocês viram, né, pelos dados, o quanto tem aumentado. Mas o que interessa para a gente é saber um pouco do tipo de risco que tem na comunidade de você. O risco que a sua escola identifica ali no entorno. O seu município já foi atingido por algum tipo de desastre? É isso que a gente quer saber um pouco. E a que tipo de riscos, né, nós estamos expostos? A primeira imagem, que vocês vão acompanhar aí pelo computador de vocês, ela ilustra, né, o quanto os níveis do sistema Cantareira foi se reduzindo, né, ao longo aí de 2014. E esse cenário ele tende a se acentuar, né, a se tornar cada vez pior, não só nesse ano de 2015, mas nos anos que virão. Então a gente está vivendo aí um contexto de incerteza. Se por um lado a região sudeste ela está sofrendo a condições de seca, a falta, né, de chuva, por outro lado na região norte, possivelmente, né, nesse momento agora de abril de 2015, Porto Velho ainda está sofrendo algumas das consequências das inundações que aconteceram, né, há alguns meses antes. Rio Branco, no Acre, também. Daqui a algum tempinho, né, outros municípios da região norte, aí, possivelmente Manaus, no mês de julho desse ano, ainda vai enfrentar consequências das inundações. Então nós estamos vivenciando essa era, né, de extremos. Já a região sul, cada vez mais tem enfrentado o problema de vendavais e granizos. Então aí, na imagem que eu acabei de colocar para vocês estão vendo aí uma escola atingida por uma árvore que caiu em razão de um vendaval. E um outro risco também muito comum é o risco, né, de deslizamento, que algumas escolas no país estão situadas em áreas de risco de deslizamento. Não sei se no município de você tem alguma escola que está nesse tipo de situação. Se tem, você vai ajudar e revelar para a gente, né, através de pesquisas. Agora uma questão. Será que nossas condições de exposição ao risco são as mesmas? Ou será que elas diferem? Então na imagem aí à esquerda de vocês, tem a situação de uma pessoa, né, que ela se encontra aí nessa limitação física enquanto uma cadeirante. As pessoas que também estão vivenciando, né, essa situação de alagamento, elas estão tão vulneráveis quanto essa pessoa que está na cadeira de rodas? Então isso é um pouco, né, para trazer para o cotidiano de vocês, como que vocês pensam a questão da vulnerabilidade.
Uma outra situação que ilustra bem é a foto, né, ao lado, também aí de uma situação de alagamento no centro urbano. E o que chama a atenção quando a gente vê essa foto? A questão, né, da vulnerabilidade das crianças e dos adultos. Então eles estão ambos sujeitos aos alagamentos, mas o nível que a água atinge nas crianças, ela está próximo à cintura, enquanto nos adultos, né, está na altura aí do joelho. Isso vai revelar o quê? Uma capacidade de resposta menor por parte das crianças. Então pode ser que as crianças aí estejam mais sujeitas às consequências, né, de um alagamento, de se proteger diante de um tipo de risco. E uma dessas situações, como essa, elas têm se revelado cada vez mais no país. Então é comum que nos grandes centros urbanos e também nas áreas rurais, muitas crianças acabam morrendo afogadas ou levadas por enxurradas, ou quando a família vai passar com o seu carro, né, através de um riacho que subitamente a água sobe e acaba levando o veículo. Então é comum. E o que a gente pode, né, concluir a respeito desse primeiro exercício? É que alguns, né, podem estar mais vulneráveis que outros. Não é que são mais vulneráveis, eles podem estar. Se essas crianças da foto estivessem possivelmente aí num prédio ao lado, elas estariam aí fugindo dessa situação de alagamento. Então depende muito da situação de cada um. Trazendo um pouco de informações a vocês também para subsidiar as pesquisas que vão ser desenvolvidas na escola. A questão da vulnerabilidade aos desastres. Então tem uma projeção de um estudo da ONG Save the Children, realizado em 2007, que demonstra aí que possivelmente nessa década que nós estamos vivenciando, aí de 2010 a 2020, nós vamos ter aí por volta de 175 milhões de crianças e adolescentes atingidos anualmente por desastres socioambientais, aí englobando, né, todos os tipos: inundações, deslizamentos, terremotos, tsunamis, incêndios, enfim. E a grande questão é: que tipo de riscos existem em sua comunidade? E como sua escola e sua comunidade podem se proteger desses riscos de desastres? E um pouco da resposta a essas questões vocês vão encontrar através das atividades de pesquisa e também das atividades da convidação. Então procure se envolver e se engajar nesse novo movimento de prevenção de desastres. Tá ok? Obrigado e até a próxima aula.